Marlos Menezes, e hoje vamos falar a respeito de estatística e como a estatística é cobrada no Enem, tá ok? Olha só, primeiramente, antes da gente começar a tratar sobre estatística propriamente dita, como é de praxe aqui, o que eu sempre faço é perguntar primeiro a definição e depois para que serve. O que é estatística? Então vamos lá. Estatística nada mais é do que a ciência de análise de dados. Agora, que dados são esses? Esses dados nada mais são do que medidas. Tudo bem? Esses dados aqui são medidas que nós queremos simplesmente analisar. Agora, essa análise de dados, como é que eu faço para analisar? A primeira coisa que eu tenho que fazer, né, para analisar os dados é coletar esses dados. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Existe uma ordem de coisas que eu tenho que fazer aqui. A primeira coisa é coletar os dados. Então, esses dados eles têm que ser coletados, depois tem que ser organizados e, por último, depois da organização, aí sim vem a análise. Análise e a conclusão. A conclusão a respeito dos dados. E essa conclusão também é chamado de inferência. Inferir é concluir a respeito daqueles dados, depois de você analisá-los. Então, conclusão ou, colocar entre parênteses aqui, inferência. Tá. A gente acabou de ver uma definição básica aqui de estatística. Agora a gente vai ver para que a estatística serve. Para que ela serve? Então vamos lá, olha aqui, ó. Vamos supor que eu tenha isso daqui, ó. O que é isso daqui? É uma caixa cheia de bolinhas. Essas bolinhas elas foram produzidas lá uma fábrica qualquer e elas têm um determinado diâmetro. E eu quero saber se essas bolinhas como um todo, ou essa população de bolinhas, ela vai se enquadrar no que eu quero, no diâmetro que eu especifiquei para essas bolinhas. Para que o meu consumidor lá ele não fique chateado quando encontrar uma bolinha muito pequena ou uma bolinha muito grande. Então, olha só. A primeira coisa que eu tenho que fazer, como a gente já viu, ela serve para conclusão a respeito de um determinado número de dados. E esses dados aqui, no caso, poderia ser o diâmetro ou o raio dessas bolinhas. Agora, uma outra coisa que ela também serve, que ela também é bastante importante, é o seguinte, ó, olha aqui, ó. Esse meu conjunto de bolinhas aqui, total, eu chamo de população. População. Agora, vamos supor que aqui uma quantidade de bolinhas que eu coloquei aqui, que eu desenhei, é relativamente pequena. Agora, vamos supor que eu tenho uma quantidade absurdamente grande de bolinhas, que essa máquina, essa empresa produza muitas e muitas bolinhas, milhões de bolinhas, e aí? O que eu faço? Eu vou ter que analisar bolinha a bolinha para chegar a uma conclusão? Não. Então, o que eu posso fazer aqui é o seguinte, eu pego uma amostra, eu pego algumas bolinhas, escolho algumas bolinhas desse todo aqui para analisar. Isso daqui seria uma amostra. Essa amostra, ela tem que ser uma amostra representativa do todo. Representativa. Então existe toda uma teoria em cima da amostragem, que é a técnica de retirar uma amostra. Existe uma teoria da amostragem onde existe uma forma de eu pegar essa amostra e existe também uma quantidade mínima, existe um tamanho para essa amostra, ou seja, uma quantidade mínima de peças que eu tenho que pegar para que essa amostra seja representativa. Tudo bem? Então, aqui a gente já tem uma ideia básica melhor agora para que serve. Agora eu vou dar um outro exemplo a respeito disso, uma outra utilização. Vamos supor aqui, ó, que eu tenha
um conjunto de alunos. Eu tenho um conjunto de alunos e as suas respectivas notas. Eu olho lá, eu apliquei, eu sou professor, aplico lá a prova para os alunos, eu considero aquela prova relativamente difícil, e aí quando eu vou ver, os alunos todos tiraram 10. Que conclusão eu posso tirar sobre isso? Será que eles colaram? Será que não colaram? Então, isso aí já é uma ideia. Essas notas, esses dados, eles me dão uma ideia do que aconteceu na prova. De repente, a prova estava muito fácil, todo mundo acertou. Eu achei que estava difícil, mas todo mundo estudou muito e a prova acabou ficando fácil, todo mundo tirou 10 ou todo mundo copiou um do outro. Já me dá uma ideia. Agora, existe, eu posso aplicar a prova e acontecer isso daqui, ó. Olha só, existe uma variação, uma variabilidade maior a respeito das notas. Para os mesmos alunos, agora eles tiraram notas mais dispersas, digamos assim. E nem todo mundo chegou a uma nota máxima. Tudo bem? Então, essas são ideias para que serve a estatística. Agora, vamos às variáveis que eu posso medir. Existem dois tipos básicos de variáveis que eu posso trabalhar com estatística. A primeira delas são, na verdade, as variáveis qualitativas. E o que me dão essas variáveis qualitativas? Elas simplesmente me dão uma classificação. Uma classificação a respeito daquela medida, daquela grandeza que eu estou especificando. Então, isso aqui é basicamente uma classificação. Exemplo. Variáveis qualitativas, elas podem ser sexo, por exemplo. Exemplo. Sexo. Grau de escolaridade. E por aí vai. Olha aqui, ó. O sexo, masculino ou feminino. Grau de escolaridade, primeiro, segundo ou terceiro grau. Entendeu? E assim, por assim vai. Elas não me dão um número específico, elas me dão uma classificação. Elas classificam. Já existe um outro grupo de variáveis, que são as variáveis quantitativas. E essas aqui, as variáveis quantitativas, elas sim me dão uma ideia de quantidade, como o próprio nome já diz. Então, isso aqui, ó, quantitativo, vou escrever. Não precisava mais ideia de quantidade. E quais seriam os exemplos de variáveis quantitativas? Eu posso ter aqui, ó, exemplo. Altura. Posso ter a massa. A idade. E por aí vai. Ou seja, esse tipo de variáveis, ele me dá um número. Ela me passa um determinado valor. Tudo bem? Agora vamos a outro conceito de estatística, vamos passar para outro conceito, que é o conceito de centralidade. Medidas de centralidade. E aí eu pergunto, para que servem essas medidas de centralidade? Antes da gente entrar em quais são essas medidas de centralidade, vamos perguntar para que serve. Então, essas medidas de centralidade, elas me ajudam a encontrar o valor correto. A encontrar o valor correto de uma amostra, de uma população ou de uma amostra. Na verdade, não necessariamente o valor correto, tá? Mas o valor mais acertado, muitas vezes,
ou o valor que mais aparece, muitas vezes, é o que a gente vai ver aqui. Então vamos lá, dessas medidas de centralidade, a primeira que a gente vai ver é a mediana. O que é a mediana? A mediana, a gente vai falar sobre cada um deles, tá? Mas a primeira é, vou escrever de verde aqui, ó. Mediana. O que vem a ser mediana? Mediana é o valor central de um conjunto de dados. Basicamente isso. Então vamos lá. Valor central de um conjunto de dados. Então, para eu encontrar a mediana, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar todos os meus dados, todas as minhas medidas em ordem. Só assim eu vou saber qual é o valor central. Essa é a minha primeira medida e a gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Uma outra assim, medida de centralidade é a moda. Moda. O que vem a ser a moda? A moda é o valor mais frequente de um conjunto de dados. Conjunto de dados. E daqui a pouco também a gente vai ver exemplos sobre moda. E existe uma terceira medida de centralidade que é muito utilizada, que também é muito conhecida, que é a média aritmética. Só que a definição de média aritmética é um pouco diferente. Então vamos lá. Como é que funciona? A média aritmética, ela é muitas vezes expressa por um x barra, assim, que ela é igual ao somatório de todos os dados ou os valores que eu tenho, que eu coletei, ou seja, de i até n de xi, sobre n, que é a quantidade de dados que eu coletei. Tudo bem? Isso aqui é uma notação que a gente vai ver exemplos daqui a pouco. Então, olha só. Essas são as três medidas centrais mais utilizadas. No Enem, são as que caem, essas três medidas centrais. E agora vamos a alguns exemplos, né? Vamos lá. Eu tenho aqueles meus alunos com aquelas notas que que a gente já tinha até visto, né? Olha lá. E aí, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos encontrar a primeira mediana. Como é que eu encontro a mediana desse conjunto de valores aqui? Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer para encontrar a mediana é colocar todo mundo em ordem. Então, olha aqui, ó. Na ordem, a nota mais baixa foi a 1. Deixa eu colocar aqui, ó. Primeiro foi a nota 1. Depois foi a nota 4,5. Vou botar um ponto e vírgula aqui para não confundir com a vírgula do 4,5. Depois, 2 vezes o 5. 2 vezes o número 5. E por último, 2 vezes o número 10. 2 vezes o número 10. Olha só, aqui, ó, repare que eu tenho um conjunto par de valores. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Como é que eu vou encontrar o elemento central de um conjunto par de valores? Porque olha só, se eu tiver um conjunto ímpar de valores, vamos supor 3, tá? Vamos supor aqui, ó, eu tenho 3 pessoas. A primeira, a segunda e a terceira. Qual é a pessoa do meio? Se for um número ímpar, é bem fácil de eu encontrar. Agora, se for um número par, existem 2 pessoas no meio. E a mesma coisa acontece aqui no caso da mediana, para eu encontrar o termo central. Então, nesse caso, na mediana, quando eu tenho um número par de valores, o termo central é a média aritmética entre os 2 termos do meio. Então, no meu caso aqui, a mediana vai ser a média aritmética entre esses 2 valores centrais aqui. Só que a média aritmética entre 5 e 5 vai ser 5. Então, a minha mediana é 5. Essa aqui a gente já encontrou. Então,
A mediana, vou colocar de vermelho aqui. Mediana, ela vai ser igual a 5, nesse caso. Agora, e a moda? A moda não é o valor que mais se repete? Sim. Qual é o valor que mais se repete? Opa, eu tenho 2 aqui no caso. Eu tenho 5 e eu tenho 10. Então, na verdade, eu tenho 2 modas, não tem jeito. Então, a moda, eu tenho a moda 1, que é 5, e tenho a moda 2, que é 10. Eu tenho 2 modas, então. E por último, a média. Lembra daquela fórmula da média? Que é o somatório de xi até x, somatório de xi até xn sobre o n. Então, olha aqui, ó. Para eu calcular a média, agora, eu tenho que a minha média, que eu vou chamar de x barra, é igual ao somatório de xi até xn, que é assim que se escreve, sobre n. Vamos lá. Primeiro, quem é n? N é a quantidade de dados que eu coletei. Então, nesse caso aqui, ó, o n é 6. E esse somatório de xi aqui, ó, de i até n, são um somatório de todos esses valores aqui, ó. 1 mais 4,5, mais 5, mais 5, mais 10, mais 10. Então, para a gente encontrar a média, a gente precisa disso. Então, meu x barra vai ser igual, vou colocar de preto aqui, vai ser igual a 1 mais 4,5 mais 5 mais 5 mais 10 mais 10, todo mundo sobre 6. Então, apesar da notação, a média é simplesmente fazer isso, a média aritmética. Eu somo todos os valores e divido pela quantidade de valores coletados. E aí, para eu fazer essa conta aqui, ó, como é que vai ser? Ó? 5 mais 5 vai dar 10, mais 10, 20, mais 10, 30. Então, vai ser 35,5 dividido por 6. Então, minha média vai ser igual a 35,5 sobre 6, que eu vou pegar um pedacinho aqui do papel para fazer. 35,5 sobre 6. Olha só, como é que eu faço essa conta aqui? Ó? É bom ver, aprender como é que se faz conta para o Enem. O Enem não pode errar e não tem calculadora. Então, vamos lá. 35,5 sobre 6, isso daqui, ó, vou escrever aqui, ó. Isso daqui não é igual a 355 sobre 60? Sim, é igual. E isso também é igual a 355 sobre 6 vezes 1 sobre 10. O que significa isso? Significa o seguinte, que eu posso simplesmente dividir 355 por 6 e depois de encontrar essa resposta, eu divido por 10. E aí eu elimino esse negócio de vírgula, de dividir por 60. Isso aqui é bem simples, um método simples. Então vamos lá. Então agora fazendo então a conta, ó, 355 dividido por 6. Baixo o 35, 6 vezes 5, 30, para 35, 5. Baixo agora o 5 aqui, ó. 55 dividido por 6 dá 9. 9 vezes 6, 54 para 55, 1. Boto um 0 e vírgula, continua a conta. 6 vezes 1, 6. Para 10, faltam 4. Boto um 0, continuo. 6 vezes 6, 36. Para chegar a 44. Boto o 0, continuo. E aqui eu vi que eu vou encontrar uma dízima periódica. E aí, ó, eu lembro que a conta que eu quero não é 355 por 6, mas 355 por 60. Então, eu tenho que pegar esse resultado e dividir novamente por, quer dizer, dividir por 10. E aí, ó, com isso, eu já vou ter minha média. A minha média, então, que é o meu x barra, vai ser igual a 5,92, aproximadamente. 5,92. Então, esse aqui foi o nosso exemplo de medidas de centralidade. Agora,
vamos passar às medidas de dispersão. Essas medidas, elas medem o quê? Elas medem, na verdade, o quão regular são os dados. Mede a, primeiro, regularidade dos dados. Ela mede a proximidade dos dados a um valor ideal barra central barra médio. É isso que as medidas de dispersão me dão. Elas me dizem o quão dispersos estão os meus dados em relação à média e em relação a eles mesmos, entre si. Tudo bem? Então, olha só. A gente tem algumas medidas de dispersão que são mais utilizadas. Uma delas a primeira delas que eu vou tratar aqui é a amplitude. Amplitude. O que vem a ser a amplitude? A amplitude nada mais é do que a diferença entre o maior e o menor valor. Vou escrever aqui, ó. Diferença entre o maior e o menor valor observado. Tudo bem. Uma outra medida de dispersão é o desvio. E o desvio nada mais é do que a distância entre dois dados, a distância absoluta entre dois dados. Enquanto a amplitude são dois dados já considerados, né, o maior e o menor valor de um conjunto de dados, o desvio pode ser a distância entre dois dados quaisquer. Mas o que é muito utilizado é o desvio em relação à média. Então, o desvio absoluto nada mais é do que a diferença entre dois valores. Esse é o desvio absoluto. E, na verdade, geralmente se utiliza o desvio em relação à média, como eu já disse. Outra medida de dispersão é esse desvio médio, o desvio absoluto médio, que nada mais é do que a soma de todos os desvios em relação à média, dividido pela quantidade de dados coletados. Tudo bem? Então, desvio absoluto médio, ele nada mais é do que a média dos desvios absolutos. Média dos desvios absolutos. Por que a média dos desvios absolutos? Eu pego todos esses desvios aqui, ó, somo todos eles e depois divido pela quantidade de dados que eu coletei. A gente vai ver o exemplo de todas essas medidas aqui que eu estou colocando, tá? Agora, vou passar para as duas últimas medidas de dispersão, que na verdade são as que mais caem em prova. Então vamos lá. Uma delas é a primeira delas é a variância. Qual é a definição de variância? E aí vem a definição matemática. Variância, que é o sigma ao quadrado, depois você vai entender, porque na verdade o desvio padrão sai dela, sai da fórmula de variância. Desvio padrão é a última medida de dispersão que a gente vai ver. Vai ser igual ao somatório do quadrado dos desvios. Olha aqui, somatório xi menos x barra ao quadrado, esse aqui valendo de 1 até n, tudo isso aqui sobre n. Essa é a minha variância. E a minha última medida de dispersão é justamente o desvio padrão. E qual é então
a definição de desvio padrão? Nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância. É isso. Então, essas são as medidas de dispersão. Agora, vamos ao exemplo. Eu separei um exemplo aqui para a gente fazer. Alguns exemplos, 2 exemplos, na verdade, para a gente entender melhor isso daqui. Então, vamos lá. Eu tenho esse exemplo aqui, que, aliás, foi o primeiro exemplo que eu dei lá, né, da nota dos alunos. Como é que vão ser as medidas de dispersão dessas notas aqui? Não vai ter dispersão nenhuma, porque todas as notas foram iguais. A média vai ser 10, e como aquelas medidas de dispersão, elas são em relação à média, na verdade, olha só, nem sempre em relação à média, né? Mas olha só, a diferença entre o maior e o menor valor, no caso da amplitude, vai ser 0. A amplitude vai ser 0, vai ser 10, que é o maior valor, menos 10, que é o menor valor, vai dar 0. O desvio em relação à média, a média é 10. E cada um desses desvios aqui, ó, 10 menos 10 vai dar 10, 10 menos 10 vai dar 10, e a média dos desvios vai dar 0. O desvio médio vai dar 0. A variância também é medida a partir das diferenças em relação à média, que eu elevo ao quadrado, e isso tudo vai dar 0. Então, aqui não há dispersão. Note, as medidas de dispersão medem o quão estão distantes um ponto do outro, uma medida da outra. E como são todas iguais, eu não tenho dispersão. Agora vamos a um outro exemplo aqui. Agora sim, aqui tem dispersão. Então agora a gente vai calcular a medida de todas essas dispersões, daqueles valores que a gente colocou lá, da amplitude, do desvio. Aqui é o seguinte, olha o que acontece aqui. Ó. Daquelas medidas de dispersão, a única que não precisa da média é a amplitude. A gente vai calcular aqui. E tem um outro detalhe também, que o desvio absoluto que a gente vai calcular é em relação à média. Então, para o desvio, a gente também vai precisar da média. Então, primeiro, amplitude. Como é que a gente vai achar a amplitude aqui? Ó? E aí você já sabe que a amplitude vai ser o A. O A vai ser 10, que é o maior valor, menos 0, que é o menor valor. Nesse caso aqui, a amplitude vai ser 10. Então, essa é a minha primeira medida de dispersão. Para a gente encontrar todas as outras, agora a gente precisa da média. Então, vamos encontrar a média. Aqui, ó. X barra. Como é que calcula a média? Vou colocar a fórmula aqui de novo, só para você se acostumar com a notação matemática. Mas não precisa decorar. Se você souber fazer, ó, somatório de xi de i até n sobre n. Isso aqui vai ser igual ao quê? Ó? Como é que eu vou fazer? 10 mais 3 mais 4 mais 8,5 mais 6 mais 0. Tudo isso sobre... Quantas medidas eu tenho aqui? 6 medidas. Sobre 6. Então, beleza. Agora vamos somar isso aqui. Ó. Como é que vai dar isso aqui? Ó? 6 mais 4 dá 10, mais 10, 20. 20 mais 3, 23. 23 mais 8,5 vai dar 31,5. Então, isso daqui é igual a 31,5 sobre 6. Então, efetuando essa conta aqui no meu rascunho, para eu chegar a uma conclusão, eu vou ter que 315 dividido por 6 baixo 31, fica 5, 6 vezes 5, 30 para 31, que ficou 15. 6 vezes 2, 12, para 15, 3. Boto um 0, uma vírgula, 6 vezes 5, 30, para 30 nada. Então, a minha média, o meu x barra aqui, ó, x barra daquele conjunto de dados vai ser 5,25. Não esqueça que eu tenho que dividir por 10 aqui, justamente porque eu fiz aquela técnica, né, para sumir com a vírgula. Então, aqui seria 315 sobre 60. Eu simplesmente fiz 315 sobre 6, resolvi. E depois de encontrar o meu resultado, eu divido por 10. Foi o que eu fiz aqui. Então, achei a média desse conjunto de valores aqui. Tá. Agora, com a média em mãos, que é 5,25, eu vou ampliar essa tabelinha aqui para ficar mais fácil de encontrar todas as outras medidas. Quais são? O desvio em relação à média, a variância e o desvio padrão. Só isso que ficou faltando. Então vamos lá, olha aqui. Ó. Então eu tenho aqui a tabela
Eu tenho aqui a tabela vazia e agora eu vou calcular isso daqui, ó. Nessa coluna aqui, ó, xi menos x barra são os desvios em relação à média, que eu já encontrei que é 5,20. E aqui, ó, é a parte de cima. Isso aqui vai me ajudar a construir a parte de cima da variância. Vamos lá, vamos aos desvios aqui, ó. Se a minha média, meu x barra, ó, meu x barra foi igual a 5,25. Não foi isso? Vamos só confirmar lá. Meu x barra 5,25. Isso aí. Confirmado. Vamos lá. Minha média deu 5,25. Agora vamos preencher a tabela. Para preencher essa tabela, o que eu vou fazer? Eu vou preencher só essa primeira linha aqui. Para vocês entenderem qual é o grau de dificuldade, o que eu tenho que fazer. E depois eu vou preencher. Eu já fiz esses cálculos aí. Eu vou deixar a tabela, que a tabela seja preenchida automaticamente. Tá? Você vai ver isso. Então vamos lá. xi menos x barra. Aqui, ó. Meu xi é 10. Então, a primeira conta que eu tenho que fazer para preencher aqui, ó, meu desvio é 10 menos 5,25. Então, vamos fazer aqui. 10 menos 5,25. Aqui dá 5. Aqui 9 dá 7. Aqui dá 4. E aqui dá 0. 4,75 é o primeiro valor que eu vou substituir lá. 4,75. Agora aqui, ó, agora que eu achei esse 4,75 aqui, para eu achar xi menos x barra ao quadrado, eu tenho que elevar ao quadrado esse 4,75 e é o que a gente vai fazer agora. 4,75 vezes 4,75. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 7, 35. 36, 37, somando os dois. Vai 3. 5 vezes 4, 20. Mais 3, 23. 7 vezes 5, 35. Vai 3. 7 vezes 7, 49. Mais 3, 49. 50, 51, 52. Vai 5. 7 vezes 4, 28. Mais 5, 28 mais 5 dá 33. Então, coloca aqui, ó. 33. Por último, 4. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 7, 28. Mais 2, 30. Vai 3. 4 vezes 4, 16. 16 mais 3, 16. 17, 18. 19. Somando isso aqui tudo, 5. 7 mais 5, 12. Vai 1. 3 mais 1, 4. Mais 2, 6. Aqui, 3 mais 2, 5. 9 mais 3, 12. Vai 1. 1 mais 1, 2. E aqui, ó, eu tenho 4 casas depois da vírgula. 2 no número de cima e 2 no número de baixo. Então, só conto 4 casas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 22,56. E é o que eu vou colocar aqui. Então, aqui eu fiquei com 22,56. Eu gosto de fazer essa conta aqui só para você ter uma noção do tempo que se demora fazendo conta. Não é um tempo exato, porque eu fico falando e fazendo mais devagar. Você fazendo sozinho, provavelmente com o tempo, se você já não tiver essa prática, você vai fazer mais rápido. E também para ver o grau de dificuldade de montar essa tabela aqui, porque eu vou ter que fazer isso para todos os valores. Então, agora que eu tenho essa tabela já preenchida aqui, eu já vou colocá-la aqui. Olha aqui o que acontece, ó. Já coloquei toda a tabelinha preenchida aqui, tudo bem? E aqui, ó, esses aqui são os valores totais. O que significa isso? A soma de toda essa linha aqui e aqui também a soma de toda essa linha aqui. Para que eu preciso disso? Primeiro, lembra do desvio? O desvio médio. Ó, o desvio médio ele é igual à diferença em relação à média. Então, ele é o somatório de i até n do módulo de xi menos x barra, todo mundo sobre n. Esse numerador aqui, ó, foi exatamente esse número que eu encontrei aqui, 17,5. Por quê? Porque eu somei todos eles aqui, ó. 4,75 mais 2,25, até chegar a 17,5. Então, isso aqui é 17,5 sobre n. Quem é n? Não tem 6 pessoas aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dados coletados. Então, meu desvio médio
vai ser igual a 17,5 sobre 6. Essa continha eu tenho que fazer. Então, vamos lá. 175 dividido para 6. Então, vamos ver. 17 dividido para 6 vai dar 2. 2 vezes 6, 12. Para 17, 5. Abaixo o 5 aqui, fica 55. 6 vezes 9, 54. Para 55, 1. Boto um 0 e uma vírgula. 6 vezes 1, 6. Para chegar a 10, faltam 4. Então aqui, ó, como eu vou ter que dividir por... Ah, não, vamos colocar aqui, ó. Vamos continuar aqui, só mais uma casinha decimal aqui. Então aqui para eu continuar, eu boto, fica 40. 6 vezes 6, 36. Para chegar a 44, eu vou chegar na dízima aqui. Então meu desvio médio deu aproximadamente 2,92. E eu vou colocar ele aqui. A gente acabou de encontrar a primeira medida, a segunda medida de dispersão, que a primeira foi a amplitude. Então meu desvio médio ele deu aproximadamente igual a 2,92. Tudo bem? Agora vamos apagar essa continha aqui, ó, de rascunho. Deixa eu tirar ela daqui. Ótimo. Vou destacar meu desvio médio. E agora vamos para outra medida de dispersão, que é a variância. Como é que eu vou calcular a variância? Lembra da fórmula da variância? Vamos lá. Vou colocar ela aqui, ó. A variância, que é expressa pelo sigma, letra grega sigma ao quadrado, ela é igual ao somatório de I até N de xi menos x barra ao quadrado sobre N. Como é que calcula essa variância? Olha aqui, ó. Esse numerador aqui é a soma de todas as linhas dessa coluna aqui, ó. xi menos x barra ao quadrado. E essa soma eu já coloquei aqui, ó. 67,86. Então, o que eu vou ter que fazer é 67,86 dividido por N. Quem é N? Quem é N? N é exatamente 6, que é o número de pessoas que eu coletei os dados aqui. Então, 67,86 dividido por 6 é o que eu vou fazer aqui agora. 67,86 dividido por 6. Lembrando que eu não preciso dessa vírgula aqui. Depois é só o dividir por 100 nesse caso. Por que 100? Porque são duas casas depois da vírgula, não posso esquecer disso. Vamos lá. Primeiro baixo 6. 6 vezes 1, 6 para 6, 0. Baixo 7. 6 vezes 1, 6 para 7, 1. O 8. 3 vezes 6, 18. Para 18, nada. Baixo 6. 6 vezes 1, 6. Para 6, nada. Duas casas decimais, desculpe. Então, eu fiquei com 11,31. 11,31 é o valor da minha variância. É igual a 11,31. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E o desvio padrão? Como é que eu faço para calcular o desvio padrão? Bom, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E aí, eu vou dar uma pelada para a calculadora, porque para chegar nesse cálculo aqui, além de demorar, é uma coisa que o Enem dificilmente exige. Então, o desvio padrão é igual a raiz quadrada da variância, que vai ser igual a raiz quadrada de 11,31. E o meu desvio padrão aqui deu aproximadamente 3,36. 3,36. Agora, olha só. Eu vendo essas medidas de dispersão, olha aqui, ó. Eu encontrei 3,36 para o desvio padrão, 11,31 para a variância e 2,92 para o desvio médio. Então, quando eu estiver analisando conjuntos de dados, eu tenho que comparar entre conjuntos de dados diferentes. Se eu quero ver a dispersão,
entre conjuntos de dados diferentes, eu tenho que ver essas medidas, analisar as mesmas medidas de dispersão que eu utilizei em cada um desses conjuntos de dados. Tudo bem? Agora vamos às questões que caíram no Enem. Primeiro, vamos essa questãozinha aqui, ó, é uma questãozinha que caiu no Enem de 2011. Foi a questão número 148 da prova amarela. Então vamos lá. Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Nesse quadro aqui, são todas as medições que ele fez, e aqui são os dias do mês que ele fez essa medição. Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são respectivamente iguais. Analisando já de cara as alternativas, olha aqui, ó, eu posso ver que todas as médias aqui deram 17 graus. Então, eu não preciso me preocupar com a média não vai fazer diferença nenhuma para eu resolver a questão. Tudo bem que no final a gente vai fazer, a gente pode até fazer, que vai dar um certo trabalho ali, não sei nem se vale a pena. Então, o que a gente vai fazer aqui, a primeira coisa, vamos começar pela mediana, que é o termo central. Quando ele me dá um conjunto de dados assim, pede mediana, eu tenho que organizar os dados. Então, colocando aqui os valores em ordem, eu posso ver aqui, ó, primeiro, 13,5, 13,5, 13,5, 1, 2, 3 e 4. 13,5. Depois de 13,5 vem o 14. Olha aqui o 14 aqui, ó. 14. Então coloco o 14 aqui. Depois do 14, quem vem? Tem um 15,5 aqui em cima, ó. Vou colocar ele. 15,5. Depois, 15,5 tem o 16. Olha aqui embaixo aqui, ó. 16. Depois eu tenho o 18, se eu não me engano. É isso. E aparece o 18. Duas vezes. 18. Então vou colocar o 18 duas vezes. Depois, 18,5, que eu já vi aqui, ó. 18,5. Depois do 18,5 vem o 19,5. Olha ele aqui, 19,5. Depois vem o 20, duas vezes, ó. 20 aqui. Não, três vezes. 20 e 20, três vezes. Então, 20, 20 e 20. E por último, tem o 21,5. 21,5. Vamos contar, porque ele me disse que são 15 dias intercalados. Vamos ver se eu esqueci de algum. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não esqueci de nenhum. Se eu tenho 15 dias, 15 é um número ímpar. 15 é um número ímpar. Isso significa que tem um termo central. Olha só, pensa comigo. Se eu tenho três termos, o termo central não é o número 2, o que eu fiz? Eu somei mais 1 a 3, que deu 4, e depois dividi por 2. E aí eu encontrei o segundo termo. No caso de 15, eu vou fazer a mesma coisa. Vou somar mais 1, vou encontrar 16, e o oitavo termo vai ser o central. Então, olha aqui, ó. 1, 2, vou botar de vermelho aqui para marcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse daqui é o central. Esse daqui é a mediana. Então, vamos ver aqui, ó. Ele quer a média, a mediana e a moda. A mediana, então eu só posso ficar com a letra B de bola e a letra D de dado. Mas agora ele me pediu qual é a moda. Qual é a moda? A moda é 21,5 ou a moda é 13,5? A moda nada mais, nada menos é de quem mais aparece. E quem mais aparece aqui, ó? Ó, 13,5 apareceu 1, 2, 3, 4. Ninguém apareceu mais que ele, ó. O 18 apareceu duas vezes,
O 20 apareceu 3 vezes, então a moda é 13,5. A mediana é igual a 18 graus Celsius e a minha moda é igual a 13,5 graus Celsius. E isso me deixa com a letra B de bola. Tudo bem? Vamos a uma próxima questão, uma outra questãozinha aqui. Vamos lá. Aqui é uma questão que caiu na prova de 2016, a questão 141 da prova amarela. Vamos que vamos. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas de esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens. Esse pesagens aqui está entre aspas, engraçado, né? Porque, na verdade, ele encontra massa, que é medida em quilogramas ou gramas, e não o peso, que é medido em Newton, né? Que é uma força. Mas tudo bem. Antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Aí ele me deu o quadro aqui e colocou, ó. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram os atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas. Então, olha só. Ele me disse que, pelo regulamento, a primeira luta vai ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular. Quem é que mede a regularidade das medidas? Como é que eu meço isso? Num conjunto de dados, né? Analisando um conjunto de dados, para eu medir a regularidade, eu utilizo de medidas de dispersão. Quais são as medidas de dispersão que a gente viu? Que a gente viu hoje mesmo, hein? Amplitude, o desvio médio, ou o desvio em relação à média. A gente viu a variância e o desvio padrão. Essas foram as medidas que a gente viu. Essas medidas de dispersão. E ele me deu o desvio padrão aqui, dos atletas. Ele me deu o desvio padrão. O mais regular é quem tem o menor desvio padrão. O menor desvio padrão é o mais regular. E é esse camarada daqui, ó. É o 3. Ele tem o menor desvio padrão. E o menos regular é quem tem o maior desvio padrão. Quem é? É o 2. Aqui, ó. 8,49. E aí, como a luta vai acontecer entre o mais regular e o menos regular, a minha resposta é a de letra C de casa. Tudo bem? Bom, hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir mais essa aula. Continue estudando e fique com Deus. Tchau, tchau.